Com a nova lei, usuários de drogas poderão ser internados em centro de tratamento contra a própria vontade, com anuência de um médico. Qual é o papel da família? Há riscos de abuso e violações? Quais são os critérios? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Genil Anacleto Rodrigues Filho, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 29 anos e já passou por 5 comarcas: Itaberito, Itambacuri, Betim, Patos de Minas e Belo Horizonte, onde está há 17 anos. No mês passado foi promovido a desembargador. Doutor Genil, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico e desejando aí sucesso para o senhor nessa nova etapa da carreira. Eu que agradeço o convite, sou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Bom, nós teremos também os quadros Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos o quadro Pensamento Universitário, que os estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, porque eles estão de férias. Gostaria de convidar também o telespectador para participar do sorteio que estamos fazendo desse livro, Política e Direito, gentilmente cedido pelo juiz João Carneiro Duarte Neto. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br dizendo que deseja participar desse sorteio. Muito bem, o nosso tema aqui hoje, doutor Genil, é a lei antidrogas e as mudanças aí, conforme eu fiz na apresentação aqui. Como é que o senhor avalia essa mudança na legislação? A Lei 11.343 de 2006 é a lei que prevê o sistema de políticas públicas sobre as drogas. E recentemente, a Lei 13.840 de 2019, de junho de 2019, ela trouxe algumas mudanças com relação às políticas públicas sobre as drogas. Então tem o SISNAD, que é o Sistema Nacional sobre Drogas, que abrange essa política pública sobre drogas. Ela é muito abrangente, ela quer pegar todo o segmento da sociedade, incluindo os entes federados, Estado, Distrito Federal, município, e há um compartilhamento de responsabilidades, inclusive da sociedade, cobrando da sociedade também a sua participação no combate, na atenção e reinserção do usuário social na sociedade. A atenção e reinserção social do usuário ou dependente de drogas na sociedade. Então, essas políticas públicas é muito bom para a conscientização do povo, da sociedade, e ela prevê responsabilidades, altera não só o Código de Processo Penal, mas algumas leis sobre a matéria, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma modificação de um artigo lá que prevê a responsabilidade dos pais, daqueles detentores da guarda, do pátrio-poder, do poder familiar, para responsabilizá-los também. Então, tem que ter uma integração muito ampla. Essas políticas públicas, da forma que foi colocado, ela tenta colocar o usuário dependente de drogas em todos os segmentos, dá uma atenção, inclusive há alguns vetos na legislação por invadir esferas de entes federados, competência e prerrogativas do chefe do Poder Executivo. A gente fala sobre o sistema nesse daqui a pouquinho. sentido. Gostaria que o senhor avaliasse, então, para a gente também essa possibilidade. A lei agora permite essa internação em centro de tratamento para usuários, mesmo contra a vontade deles, dependendo de um laudo médico. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Olha, é muito bom esse aspecto da involuntariedade do dependente, porque dependendo do grau de dependência do usuário, do dependente, ele não tem como discernir o que é melhor para ele ou não. Ele quer sempre fazer uso da droga que ele se sente bem, que leva ele para a inconsciência de seus atos. Então, se não tiver alguém que direcione, que avalie que ele está precisando de um tratamento médico, que ele é um doente, então, nesse sentido, é bom que venha
que ele possa ser internado por provocação da família, quer dizer, por iniciativa da família, por iniciativa de membros da saúde. E nesse sentido, a lei prevê, é bom que se diga, prevê esse internamento do usuário e do dependente de drogas tão somente em unidades de saúde e hospitais gerais para tratamento. Mas essa internação, ela tem um prazo determinado. A lei prevê o prazo de 90 dias dessa internação. Ele somente poderá ficar internado 90 dias para desintoxicação. Agora, para ficar mais tempo, a não ser que configure aquelas hipóteses da Lei 10.216 de 2001, que prevê a internação involuntária de pessoas que sofrem de transtornos mentais, aí sim, essa lei prevê esse internamento sem prazo, desde que configurado o transtorno mental daquela pessoa com base em avaliação médica. É como o senhor falou, sempre depende da família ou de alguém da área da saúde pública também, mas sempre a família, com a anuência da família e também com base em um laudo médico, né? E a situação que caracteriza isso aí é o tipo de droga que se usa e também o padrão de uso, quer dizer, e a impossibilidade de usar outros tratamentos. Isso, é feito um planejamento, a lei chama de PIA, Planejamento Individual de Atendimento, ou Plano Individual de Atendimento, que voltado àquele usuário ou dependente de droga. Então, no caso específico dele, para saber a natureza da droga, o grau de dependência, então é feito todo um estudo, uma avaliação médica a respeito. Então, o médico, quando faz essa avaliação e conclui pelo internamento involuntário daquele dependente, então é feito tudo isso, um planejamento individual de atendimento dentro das comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas não, porque a lei veda o internamento em comunidades terapêuticas, mas possibilita em unidades de saúde e hospitais gerais. Muito bem. Vou fazer um intervalo agora, doutor Genil. Gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse as alterações, comparar a atual lei com a anterior, porque essa internação involuntária parece que já era permitida e havia, no caso, 3 modalidades de internação, a voluntária, a involuntária e a compulsória. Gostaria de saber do senhor o que mudou, o senhor falar para a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as mudanças na lei antidrogas, que permite, por exemplo, a internação de usuários em centros de tratamento contra a própria vontade, mas com a anuência de um médico. O nosso entrevistado é o desembargador Genil Anacleto Rodrigues Filho, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Genil, deixei para uma questão aqui então no bloco anterior a respeito dessas mudanças na legislação. A internação involuntária já era permitida na legislação anterior. E agora ela havia 3 modalidades anteriormente, a voluntária, a involuntária e a compulsória. O que mudou de lá para cá? Mudou com relação à internação do usuário ou do dependente de droga para desintoxicar, prevendo ali um prazo de 90 dias, não podendo ultrapassar esse prazo. Agora, antes, essa lei que já permitia a internação involuntária de pessoas com transtornos mentais, ela é de 2001, já está em vigor até os dias atuais. Então, não houve muita mudança. Agora, a internação voluntária, quer dizer, a vontade do dependente, do usuário, de ser internado para tratamento, é muito bom. É claro que essa internação sempre é vista com bons olhos, em comunidades terapêuticas e tudo. Agora, a involuntária é quando não tem jeito mesmo, é o melhor para ele corre risco de ficar em liberdade com a sua dependência química, com a sua dependência são várias drogas. Então, essa internação é necessária para que haja essa desintoxicação, essa avaliação
do dependente, sabe? O senhor falou há pouco no bloco anterior que a decisão, a autorização para a internação seria da família, ou do servidor da saúde, ou do responsável legal. Isso passa pelo judiciário ou não? Não. É clara a distinção, a Lei 10.216, que prevê a internação voluntária, involuntária e compulsória. Esse compulsório aí era desnecessário. Vou explicar por quê. Porque o Poder Judiciário ele só age quando ele é provocado. Então, mesmo uma pessoa da família ou da saúde provocar o Poder Judiciário para dar uma decisão de internação, é claro que o Poder Judiciário vai determinar se há essa indicação. Então, esse compulsório aí era desnecessário. Porque se alguma pessoa que possa tomar a iniciativa dessa internação tiver dificuldades, tiver obstáculos para conseguir essa internação, vai à justiça e a justiça vai determinar. E de outra forma, havendo talvez abuso da família ou desse responsável legal, ou até mesmo de servidores da saúde, pode haver uma violação a respeito desse usuário. Nesse caso também o judiciário pode intervir? Ah, claro. Aí tem uns órgãos de fiscalização, tanto é quando há internação, a lei prevê a comunicação ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para o acompanhamento. Acompanham o processo, monitoram o processo. Para também. monitorar esse processo de internação. Então, há essa fiscalização e os responsáveis serão punidos de acordo com a sua conduta, né? Se caracterizar ilícito penal, eles serão responsabilizados. Se causar danos ao paciente, é claro que também serão responsabilizados. Agora, falando de estrutura, doutor Genil, nem sempre o Estado está equipado, no interior especialmente, né, com esse centro de tratamento. E onde não houver centro de tratamento, não houver médico, como é que a situação é conduzida? Pois é um grande problema, sabe? Porque essas políticas públicas que a gente vê na Lei 11.343, com a modificação introduzida pela Lei 13.840 de 2019 agora, essas políticas públicas ela é muito abrangente. Então, vê que a União se compromete ao tratamento, a ter atenção com o usuário e o dependente de drogas e fazer o possível para restabelecer a vida normal dessas pessoas, mas conta com a participação do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, de todos os órgãos. Para se ter uma ideia, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela foi modificada também para conscientizar os alunos dos efeitos das drogas. Estabeleceu-se, inclusive, uma semana, a última semana do mês de junho, a quarta semana, para que haja essa promoção de conscientização, essa manifestação pública de conscientização, para que a sociedade desperte para isso. Então, essa lei, nesses aspectos de intenção, de melhorias para o dependente usuário de drogas, para inserção no meio social, eu vejo muita vantagem, muita coisa boa. Se sair do papel e ser aplicada, realmente vai causar impacto na sociedade, vai melhorar bem. Inclusive, há uma proibição também, uma coibição, foi assim determinado aos órgãos públicos que prestassem mais atenção nos crimes transfronteiriços, quer dizer, evitar que a droga venha de outro país para cá, uma fiscalização nas fronteiras maior. Então, há uma prevenção, uma repressão também dessa importação de drogas para o país, sem autorização, sem determinação legal ou regulamentar. Porque além da existência ou não do centro de tratamento de determinada comarca no interior, é preciso também que se avalie a eficiência desse tratamento que é feito nesses centros. Quem cuidaria disso? Bem, aí já vem quem teve iniciativa da internação, os familiares, por exemplo. Os familiares não podem deixar tudo, cruzar os braços e deixar que aquela entidade cuide do paciente como ela bem quiser, não. Eles têm que acompanhar, tem que haver um acompanhamento,
porque... A família, inclusive, pode até interromper esse tratamento se ela não concordar com a condução dele, né? Sim, Orion, pode a qualquer momento. Essa internação, é bom que se diga, ela é o último caso. É quando não se pode ter a internação voluntária em comunidades terapêuticas, aí sim, quando a saúde daquela pessoa está em risco, aí sim, aí tem que haver o acompanhamento, tem que haver os procedimentos médicos, o plano individual de atendimento, tem todas as questões a serem resolvidas. Perfeito. Doutor Genil, eu vou fazer um novo intervalo, eu gostaria que no próximo bloco só avaliasse para a gente também as mudanças, os incentivos nas políticas públicas aí de prevenção e reinserção social e também sobre a pena que foi aumentada aí para os traficantes de drogas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos discutindo hoje as mudanças na lei antidrogas. O nosso entrevistado é o desembargador Genil Anacleto Rodrigues Filho, que é da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Genil, deixa eu uma questão no bloco anterior. Só para a gente esclarecer, então, a questão da internação, ela só deve ser feita em alguns centros especializados, como unidades hospitalares, não é isso? E clínicas especializadas? Isso. Elas precisam estar certificadas para isso? Elas têm que ter essa credencial? Tem. Basta que o médico tenha sua inscrição no Conselho Regional de Medicina. Acho que a única exigência é essa. E clínicas credenciadas também perante o SUS, como o senhor disse, Sistema Único de Saúde. Ligado ao SUS, profissionais também da assistência social. Prevê a lei um acompanhamento de equipe multidisciplinar e multissetoriais. Então, eu não sei como que vai ser regulamentado isso, mas... depende da regulamentação, então, em lei ordinária. Eu acredito que, por decreto, às vezes, o presidente pode fazer isso. E a respeito da reinserção social, essa legislação também permite um aproveitamento no mercado de trabalho. Como é que isso vai funcionar? Sim, por essa lei, eles pretendeu o legislador criar uma cota também para essas pessoas usuárias e dependentes de drogas, mas essa cota foi vetada, porque feriu o princípio da seletividade, a concorrência dos trabalhadores e também, às vezes, a obra necessitava de mão de obra especializada. Isso foi vetado. Mas é um incentivo, um estímulo para que o mercado absorva uma oportunidade. Assim como tem hoje cotas para deficientes físicos. Mas não foi fixado, então, o percentual previsto era de 3%. Não, foi vetado. Então. Foi vetado. E a respeito dos custos de atualização profissional, isso também será estimulado? É estimulado. Essa lei prevê oferta de vagas no Senai, no Senac, no Senar e no Senarte, que diz respeito ao Serviço Nacional de Indústria, Serviço Nacional do Comércio, Serviço Nacional de Atividades Rurais e Serviço Nacional de Transportes. Então, essa lei prevê, nesses órgãos, a oferta de vagas para usuários dependentes de drogas. Muito bem. Ficou a questão da pena para traficante que comanda individual ou coletivamente uma organização criminosa? Olha, tentou até modificar na área penal do crime previsto na Lei 11.000, nos crimes previstos na Lei 11.343, não houve modificação. No direito penal, não. Tentou-se incluir dois parágrafos, no artigo 33 da Lei 11.343, uma para agravar a pena mínima, elevando de 5 para 8 anos do dirigente do comando de organização criminosa destinada ao tráfico. E também um dos parágrafos definiu o que seria organização criminosa. Mas isso seria irrelevante porque, na verdade, já há uma lei que trata da organização criminosa. A Lei 12.850, de
2013, essa lei já prevê o crime de organização criminosa, estabelecendo que tem que ser, no mínimo, 4 agentes, e já prevê pena, embora já prevê pena de 3 a 8 anos para quem participe de organização criminosa. Perfeito. Nesse parágrafo 5º do artigo 33, ali 11.343, o que se pretendia era agravar a pena, passando ela de 5 para 15 anos, de 8 para 15 anos. Pena máxima, né? Mas desnecessariamente, porque normalmente a pessoa, quando faz parte de uma associação criminosa, para explorar o tráfico de drogas e outras figuras equiparadas, ela já, além de responder pela associação criminosa, ela responde pelo crime. Então, há o concurso material das infrações e que se elevem muito essas penas. Agrava essa pena, né? Agrava essas penas. Eu vou descer daqui a pouco, doutor Genil. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Eu trouxe 2 livros atendendo a solicitação. Eu gosto muito desse livro. Eu já li na época de estudante e depois. É o livro A Defesa Tem a Palavra, de Evandro Lins e Silva. Grande jurista, né? Grande jurista, que conta aquela história envolvendo a vítima Ângela Diniz, e que em júri de repercussão, o crime aconteceu em Búzios, foi um crime muito divulgado pela imprensa. Feminicídio, né, à época, né? E o interessante deste livro, que ele conta as etapas dos processos, os recursos da defesa. Então, é muito interessante para o estudante de direito. Perfeito. Com relação a esse livro, Eles, os Juízes, de Piero Calamandrei, é muito interessante também, sabe? Eu li ele há algum tempo e de vez em quando eu leio algumas páginas também, porque na visão de um advogado, quando ele vê o juiz, que ele fala que o advogado tem que saber pedir e que o nome de pedido, de petição, vem daí. Então é muito interessante também essa obra de Piero Calamandrei. Eles, os Juízes, vistos por um advogado. Muito bem. Boas indicações, obrigado. Bom, voltando ao nosso tema aqui, então, da lei antidrogas, doutor Genil, a gente sabe que tramita no STF a possibilidade de criminalizar o consumo de drogas. Em caso disso vir a acontecer, que tipo de influência pode ter sobre essa lei que nós estamos discutindo aqui hoje? É um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, já houve 2 votos, do ministro Gilmar Mendes e do Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de inconstitucionalidade desse artigo 28. É porque o direito penal ele não pune a autolesão. Assim só como, a terceiros, né? Só a terceiros. E como ele não pune o suicídio, não pune a pessoa se autolesionar ou se autoflagelar, então só quando atinge um terceiro. Então há essa tendência realmente de descriminalizar. E o impacto que nós falamos no início, que a lei criou o Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, e que nesse crime do artigo 28 prevê a aplicação de pena de multa. E essas multas são direcionadas para esse Fundo Nacional Antidrogas. E a modificação maior também que eu vejo que se fez no Código de Processo Penal é direcionando bens, valores, produtos de crimes confiscados pela União para esse Fundo Nacional Antidrogas. Então, já há como se fosse uma fonte de receita desse fundo para aplicar nessas políticas públicas de combate, ou de atenção e reinserção social do dependente ou usuário de droga. Muito bem. Eu comecei aqui com o desembargador Genil Anacleto Rodrigues Filho, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí as mudanças na lei antidrogas. Doutor Genil, obrigado pela presença aqui. Foi um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, foi uma honra para mim comparecer aqui. Prazer foi nosso. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa. Se você quiser também participar do sorteio que estamos fazendo desse livro, Política e Direito, do juiz João Carneiro Duarte Neto, que gentilmente cedeu para nós. Então você pode escrever para pensamento@amages.com.br dizendo que deseja participar. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.